Cruzeiro com pressa para registrar novos reforços. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste sabadão, a preparação encerrada, o Cruzeiro aqui em Chapecó para o duelo diante da Chapecoense, começa o mata-mata de oitavas de final, a diretoria no mercado esperando ao longo deste momento fechar pelo menos 2 contratações, vamos falar sobre as negociações bem encaminhadas de momento do Cruzeiro, tudo isso você confere a partir de agora aqui, né? E o Cruzeiro tem pressa para registrar seus novos reforços. A busca se dá por 2 atacantes de lado de campo. Uma negociação por empréstimo, outra em definitivo. Isso porque a janela de inscrições para a próxima fase da Libertadores se encerra no dia 7, sexta-feira da próxima semana. Ou seja, para poder contar com esses reforços nos jogos contra o Flamengo, de ida e volta das oitavas de final, o Cruzeiro só tem uma semana para registrar esses jogadores. A negociação mais avançada é com Wesley, que havia dito sim para o Cruzeiro, depois se acertou com o Corinthians, mas ainda não pôde ser inscrito pelo Timão por causa do transfer ban. Diante desse cenário, nos últimos dias, os dirigentes do Cruzeiro pressionaram o Wesley e o Al Nassr e avançaram nas tratativas. A tendência é que o Wesley seja confirmado no início da próxima semana. Já inicia os trabalhos com o grupo para estar à disposição do Cruzeiro nos confrontos contra o rubro-negro. Cruzeiro que ainda busca um outro atacante de lado de campo. Já descartei para vocês a possibilidade de ser o David Neres, o ex-atacante do São Paulo, permanecerá no Napoli para o restante do ano, ele que volta de uma lesão no tornozelo. Outros nomes têm sido debatidos e estudados no Cruzeiro. Assim que tiver qualquer novidade, eu conto para vocês. Neste sábado, o Cruzeiro aqui em Chapecó, concentrado para o duelo diante da Chapecoense. Preparação foi encerrada com o treinamento pela manhã na Arena da Baixada, com a presença de Gerson. E aí o técnico Arthur Jorge muito à vontade para definir o time que joga neste domingo na Arena Condá. O Cruzeiro treinou no gramado sintético da Arena da Baixada, porque neste domingo também a Arena Condá tem gramado sintético. É uma novidade não tão recente assim, mas o Cruzeiro pela primeira vez vai atuar no gramado sintético da Arena Condá. E aí o técnico Arthur Jorge preparando a equipe para começar bem este mata-mata, sabendo que a decisão será no Mineirão na quarta-feira e o Cruzeiro esperando um grande público. Vamos acompanhar aí na Samuca TV com a narração do Gabriel Nogueira, o Gabriel Show, neste domingão diretamente da Arena Condá. Mas sei que tá todo mundo aqui esperando informações de bastidores, porque o mercado do Cruzeiro, ele deu uma esquentada legal nas últimas horas, hein? Trouxemos mais cedo a negociação com Lúcio Rodrigues, ex-Bahia, atualmente no Neon da Arábia Saudita, e aquela situação do Wesley que a gente já tinha trazido. O fato novo aí, para a gente dar uma atualizada aqui, é que as 2 negociações, elas estão bem encaminhadas, de fato. Não tem assinatura, obviamente, tem documentação aí trocada entre as partes, aí no caso Cruzeiro e Al Nassr, Cruzeiro e Neon, inclusive 2 clubes da Arábia Saudita. E o Cruzeiro na expectativa de ter esses 2 jogadores reforçando o time do técnico Arthur Jorge. Vamos lá, sobre o Wesley, o Cruzeiro retomou aquele contato e aí o jogador, ele de fato comunicou ao Corinthians que não esperaria mais, porque não tinha nenhum prazo assim também para o Corinthians definir. E o atleta ele conversou com as pessoas do Cruzeiro, falando que naquele momento ele tinha feito a opção pelo Corinthians, mas que gostou do que tinha conversado no Cruzeiro, que era uma opção interessante, mas a partir do momento em que não dá certo o fim do transfer ban com o Corinthians, o Wesley também vê no Cruzeiro um projeto, uma oportunidade para ele dar uma retomada na carreira. E aí o jogador, ele gostou das novas conversas, das novas tratativas, então a informação que a gente tem é que o Cruzeiro, ele tem uma condição bem legal nessa questão aí do salário do Wesley. Eu vi muita gente até especulando um valor bem alto, não que seja um valor baixo, mas o Cruzeiro vai ter aí uma ajuda importantíssima do Al Nassr
na divisão ali do pagamento do salário do jogador. Então, foi esse o fato também que fez o Cruzeiro retomar a condição e pelo bom relacionamento do Arthur Jorge com dirigentes da equipe saudita. E aí, o que aconteceu hoje é que teve um amistoso do Al Nassr contra a equipe do Estrela Amadora, de Portugal. O Al Nassr passando aí um período na Europa, e o Wesley não atuou neste amistoso porque a negociação ela vai caminhando para o desfecho, e o desfecho é o quê? A assinatura de toda a papelada e o atleta viajar, fazer os exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é de que isso aconteça já neste início de semana. O Cruzeiro quer que o Wesley chegue o mais rápido possível para ser inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores. E aí o mesmo vale para outra negociação do Cruzeiro, que está em um estágio bem avançado, com uma chance de fechar, que é a do Lúcio Rodrigues, o atacante uruguaio de 23 anos. A conversa do Cruzeiro, ela se intensificou nas últimas horas para uma vinda por empréstimo com opção de compra. Aí o Cruzeiro vai pagar o salário ao jogador, não sei, questão de valores também, não é uma prática que a gente faz por aqui, né? Mas é um salário que o Cruzeiro encaixou ali dentro de uma folha salarial. E aí o Lúcio Rodrigues, o Cruzeiro enxerga o Lúcio podendo fazer algumas funções, beirada, segundo atacante, um centroavante também, funções que o jogador exercia desde os tempos de Uruguai, de futebol uruguaio. Ele veio para o Bahia, jogou em algumas posições também, fez até um gol contra o Cruzeiro no Mineirão, naquele empate de 2024. Ele que foi negociado aí por mais de 20 milhões de euros e tem uma negociação bem encaminhada para um empréstimo com opção de compra, um empréstimo de uma temporada. O mesmo vale para o caso do Wesley. E também o Cruzeiro quer o atleta chegando neste início de semana para fazer os exames médicos e assinar contrato. O Cruzeiro vai acelerar aí para que, fechando essas duas contratações, e a possibilidade é muito boa, que os dois sejam inscritos pelo Cruzeiro para as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Então, são jogadores que fizeram aí a pré-temporada dos clubes, o Lúcio Rodrigues no Neon, o Wesley no Al Nassr, e vão precisar de pouco tempo para ficar à disposição. Então, claro, né, enquanto não tem papelada assinada, não tem negociação sacramentada, mas de fato são dois jogadores aí que, dando tudo certo nas próximas horas, eles vão acertar a viagem para Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato. Ainda, pelo que eu conversei nas últimas horas, nenhuma ainda com a passagem comprada, inclusive, porque tem essas últimas questões aí, os clubes autorizarem, né, a viagem dos atletas para os exames médicos e assinatura de contrato. Então, assim que acontecer e a gente tiver, vamos comunicar também e trazer, ou aqui na Samuca TV, ou no Central da Toca. Mas, de fato, mercado do Cruzeiro dando uma esquentada e o Cruzeiro podendo ter aí, nesta próxima semana, duas contratações. O Wesley, vindo do Al Nassr por empréstimo de uma temporada. Lúcio Rodrigues, vindo do Neon por empréstimo de uma temporada.